Bom dia, todo mundo. Tudo bem? Vocês me ouvem? Vocês veem a apresentação? Bom dia, professor. Estamos ouvindo. Bom dia, E tudo vendo. bem? Tá bom. Sete pessoas, aguardemos mais um pouco. Oito pessoas. Vocês fizeram aquele exercício das figuras em 2D para achar elemento de simetria? Não fizeram. Eu tentei, mas fiquei com dúvida na parte de planos de deslizamento. Traga ou escreva para mim, mande e-mail, ou fale durante a aula, traga seus problemas. Ou escreva ou fale durante as aulas. A gente tenta resolver o problema. Legal. Obrigado. Tem tempo ainda. Mas já são 8h05 e cadê todo mundo? Temos 10 pessoas só. Cadê os outros 40? Ressaca do feriado, professor. Sim, 4 dias, né? Vamos começar então nossa aula, né? Depois, quem está atrasado assiste, né? A gravação fica aí mesmo. Então, sejam bem-vindos, bom dia para todo mundo. A gente está falando de quê, né? A gente está tratando de estrutura cristalina, de célula unitária, de representações que aparecem por aí nas publicações, a gente conseguir entender o que significam os símbolos, né? Como interpretar uma determinada célula unitária e seus elementos de simetria. Aqui tem uma figura que foi tirada daquele livro que eu mostrei para vocês na aula passada, retrasado, as tabelas internacionais de cristalografia. Isso é em inglês, né? Mas nesse livro vocês encontram figuras de todos os 230 grupos espaciais, seus elementos de simetria, distribuição dos motivos de repetição, né? Então é um livro muito interessante, muito útil para a gente ficar olhando, admirando. E aí, nele aparecem representações do tipo dessa daqui. Às vezes, as representações desse livro, elas estão numa orientação que não é aquela orientação padrão, não é aquela orientação que a gente usa sempre para representar células unitárias. Por exemplo, numa célula unitária, a gente representa o A
virado aqui para frente, o B virado para cá e o C para cima, saindo do papel. Mas olha esse desenho, como que ele está. O A está crescendo para lá, o C está crescendo para cá. Então, isso significa que o B está saindo do papel aqui, né? Entrando no olho da gente, o B. Então, é uma orientação diferente, pessoas às vezes usam porque é útil, às vezes para comparar com uma outra estrutura, de um outro mineral, de um outro grupo espacial. Então, você quer comparar a diferença entre dois ou mais minerais, então você pode fazer desenhos em qualquer orientação que você queira. Claro que aí fica um pouco mais difícil da gente interpretar. Bom, mas vamos passo a passo, né? Tentar entender, decifrar o que está escrito aqui. Então, esse daqui é o símbolo do grupo espacial. P2 sobre M. P. O que quer dizer o P mesmo? Vamos relembrar aqui. O que quer dizer o P? Esse P maiúsculo aqui. Não sabemos o que é o P. Célula primitiva, muito bem, Maria Fernanda Mendonça Pereira, palmas para ela, que acertou, é uma célula primitiva, né? Então, quer dizer, os motivos de repetição só vão aparecer nos limites da célula unitária. E a gente vê que isso é verdade, ó. Motivo de repetição, os motivos de repetição estão só ao redor dos limites da célula unitária. Aqui no centro não tem, né? No centro das faces não tem. Então, realmente é uma célula primitiva. Aí, 2 sobre M. Alguém sabe qual é o sistema cristalino a que se refere essa célula unitária? Só tem um eixo 2. As pessoas estão chegando, já temos 11 pessoas. Então, qual é o sistema cristalino a que pertence essa célula unitária? É o monoclínico? Monoclínico, muito bem, Camila Sayuri Kinoshita, muito bem, parabéns. Então, é sistema monoclínico, né? E aí, no sistema monoclínico, só temos uma parte, né? Às vezes a gente tem 3 partes, né? Num sistema, numa classe cristalina. Aqui a gente só tem uma. E esse símbolo aqui, segundo aquelas convenções, é o que está em B. Então, eu vou ter um eixo 2 no B e um plano perpendicular a ele. E realmente, olha que esse símbolo aqui, ó, é um eixo 2. E esse eixo 2 está entrando, saindo do papel, né? Entrando na cara da gente, e ele está realmente na direção B, porque se aqui é A, aqui é C, então quer dizer que aqui saindo do papel está o B. Então eu tenho realmente eixo 2 no B e tenho plano, aqui diz que tem plano de simetria perpendicular a ele. Como é que a gente representa nesses desenhos? A gente representa dessa maneira. Esse símbolo aqui, ele significa um plano de simetria perpendicular ao plano do papel. Então, eu tenho eixo 2 e plano. Isso vai se repetir em todos os limites da célula unitária. Além disso, veja que aparecem outros, ó, eixos 2, mas esses eixos 2 são todos consequência dessa simetria que está aqui, tá bom? E o plano de simetria é o mesmo, né? Porque todos esses eixos 2, eles estão paralelos entre si, e aí, então, veja, já estamos conseguindo entender, né? Aí, aqui tem uma outra maneira de representar o grupo espacial, ó, essa mesma coisa representada de outra maneira. De outra maneira, fica como P1, 2 sobre M1. Olha, aqui está A, B e C. Nós sabemos realmente o B, 2 sobre M. Aqui não tem nada, né? Como se tivesse só eixo de simetria de ordem 1, aquele eixo que a gente ignora. Então, essa é outra maneira de representar, e você tem certeza, olha, 2 sobre M está no B mesmo. E aqui é o grupo pontual, a classe cristalina, que se refere a esse grupo espacial, certo? Esse aqui, número 10. É porque todos os grupos espaciais nesse livro aqui, Tabelas Internacionais de Cristalografia, eles estão numerados de 1 até 230. Esse daqui é o 10º que aparece lá. Muito bem. Aí tem essa bolinha aqui, ó, tem um círculo no meio de cada um desses eixos 2. O que significa esse círculo aqui no meio?
Digam para mim o que é isso. Centro de simetria. Centro de simetria, muito bem, parabéns para essa aluna que descobriu, é o centro de simetria. Olhando para esse símbolo, como que eu sei que existe centro de simetria nessa célula unitária? Como que eu sei isso? Como que eu descubro que tem realmente centro de simetria? Pensar, pensar, pensar. Eixo par sobre M. Muito bem, Pedro Henrique Mansano Fernandes e Maria Fernanda Mendonça Pereira. Isso, plano perpendicular a um eixo de ordem par, né? Precisa ser um eixo de ordem par, 2, 4 ou 6, com plano perpendicular. Isso vai obrigar que apareça centro de simetria. Então, veja, tem centro de simetria aqui na posição de todos os eixos 2, né? Aí, então, o que mais que falta? Ah, o que são essas bolas vermelhas, né? Que isso daqui, esses círculos vermelhos, eles representam motivo de repetição. Aí, quando a gente quer saber, olha, isso é uma coisa muito, muito importante da gente saber. Quando a gente quer saber como que eles se multiplicam, né? Como que eles se multiplicam segundo a simetria presente, eu vou pegar e vou representar um desses modelos, né? Um desses motivos de repetição na posição x, y, z, que x genérico, y genérico, z genérico. Por que eu faço isso? Bom, x, y, z genérico, nessa célula, nesse desenho que está aqui, A, C e o B saindo do papel, seria um círculo aqui, só um círculo, né? Com um sinal de mais. Seria um motivo de repetição que eu coloquei numa posição x qualquer, referente a A, y qualquer, referente ao B, que está saindo do papel, e um z qualquer referente ao C que está crescendo para lá. Então, eu faço um círculo aqui, né, numa posição onde eu tenho os 3 positivos, e os 3 não são valores como 0, ou 1, ou meio. Depois, daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu tenho de colocar aqui, porque, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, se eu colocasse uma bola aqui para ver como que ela se reproduz. Olha, se eu colocar aqui, o eixo 2 não vai fazer nada com ela, ele não tem poder sobre o modelo de repetição que está exatamente sobre ele. Ele não consegue reproduzir. Agora, se eu colocar fora dele, aí sim ele consegue. Olha, vai girar 180 graus, vai fazer aparecer outro. Aí sim ele funciona, né? Por isso que eu tenho de colocar numa posição geral. Se eu colocar aqui em cima, essa vai ser uma posição especial. Posições especiais não favorecem a reprodução, a multiplicação dos motivos de repetição. Então, eu começaria a minha história colocando aqui um círculo. Isso é muito detalhe, né? A gente precisa ficar fixo, prestar atenção fixamente, senão a gente se perde tudo nesses círculos que estão aqui. Então, eu coloco aqui um círculo qualquer, numa posição mais, né, de cima. Aí, depois, eu vou multiplicar ela. Então, conforme eu já falei para vocês, esse eixo 2 que está aqui, eu iria pegar esse círculo aqui com sinal de mais, iria fazer ele aparecer outro círculo com sinal de mais nessa posição que está aqui. Tá? Então, ficaram 2 círculos com o sinal de mais. Mas aí eu começo a ver o seguinte, olha, existe um plano de simetria. O que o plano de simetria aqui perpendicular a essa imagem, paralelo a essa imagem, né? Ele vai fazer com 2 círculos que estão na posição mais. Posição mais quer dizer acima do papel. Eu estou vendo aqui, se tivesse estereoscopia, né? Eu ia ver esses círculos com sinal de mais para cima do papel. Aí, se eu tiver na posição do papel um plano de simetria aqui, plano de simetria na posição do papel, ele vai pegar esses 2 círculos que estão aqui em cima com sinal de mais, o que ele vai fazer com eles? Por enquanto ainda não tem essas vírgulas, esse sinal de menos, né?
O que um plano de simetria na posição do papel vai fazer com 2 círculos mais, ou seja, 2 círculos que estão para cima do papel, estão saindo da tela aí do computador de vocês. O que ele vai fazer, esse plano de simetria? Estamos pensando. Já fiz o eixo 2 funcionar, aí eu tenho que fazer o plano de simetria funcionar. O que um plano de simetria faz? Vai jogar para baixo. Muito bem, muito bem. Palmas para Maria Fernanda Mendonça Pereira. Ela descobriu que os 2 círculos com sinal de mais vão virar 2 círculos exatamente embaixo deles, né, com o sinal de menos. E aí, como eles estão exatamente embaixo e são imagens desse círculo, eles vão ter a vírgula. A vírgula representa isso e o sinal de menos representa que eles estão exatamente embaixo do círculo com o sinal de mais. Então, cada vez que eu olhar para um símbolo desses daqui, ó, um círculo cortado no meio, um sinal de mais, um sinal de menos. Um deles não tem nada, outro deles tem uma vírgula dentro. Eu vou interpretar isso como o seguinte: um círculo para cima do papel e outro círculo para baixo do papel. O de baixo é a imagem do de cima, que apareceu por causa do plano de simetria que estava aqui no papel. E aí eu começo a ver, né, se eu lidar com o centro de simetria que está aqui. O centro de simetria, ele vai pegar o círculo que está aqui em cima e vai fazer aparecer como fosse uma imagem dele aqui embaixo. Já está, né? Já está. Vai pegar um que está aqui em cima, vai fazer aparecer lá embaixo. Já está. Então, exatamente isso. Não vai aparecer mais nada do que isso nesse desenho, porque eu não tenho outros elementos de simetria. Essas linhas que estão aqui, né? A pessoa falou, mas essas linhas aqui não são planos de simetria. Não, não são planos de simetria. É que são limites da célula unitária. São linhas auxiliares aqui no meio. Tá? Então, não tenho mais nenhum elemento de simetria. Eu vou ter só isso daqui. E aí, como isso daqui é um limite de célula unitária, obrigatoriamente isso vai se repetir aqui, aqui e aqui. E acabou, certo? E aqui tem as notações, né, dos pontos, aqui não estão numerados, né? Mas esses 4 círculos que estão aqui, né, 2 em cima e 2 embaixo, se eu for anotar as posições deles, segundo as coordenadas A, B e C, né, que vão ser X, Y e Z, eu vou ter esses valores que estão aqui. Quando aparece essa linha em cima, quer dizer que estão para fora da célula, para baixo, né? Então, na posição oposta a esses X, Y, Z que está aqui. Bom, mas isso daqui precisa ficar olhando com muita atenção, e como esse desenho aqui não está na posição padrão, fica mais difícil ainda da gente ler essas coordenadas. Tudo bem? Esse é um dos desenhos mais complicados da gente ver. Por quê? Porque eu tenho um ângulo diferente de 90 graus aqui. Ó, o ângulo beta. O ângulo beta é o ângulo entre A e C. Tá? Isso é convenção. Eu sempre vou chamar de beta o ângulo entre A e C. E no sistema monoclínico, sempre é o beta que vai ser diferente de 90 graus, se eu usar orientação padrão, certo? Então, vamos passar para a próxima figura. Essa foi um pouco difícil, mas as próximas que aparecerem vão ser bem mais difíceis que essa. Então, vamos para as seguintes. Essas daqui eu não pus muita coisa, pus poucos detalhes, só para mostrar para vocês como que são células unitárias de do sistema trigonal. O sistema trigonal é aquele que tem eixo 3, um eixo 3 só, né? E aí a célula unitária, olha, aqui é uma célula unitária do sistema trigonal. Esse ângulo aqui vai ser de 60 graus, obrigatoriamente 60 graus, né? Então, aqui vai ser 120 graus. P3. P, célula primitiva, como vocês falaram agora há pouco, né? E o 3 porque tem o eixo 3. Aí, então, o eixo 3 vai aparecer nos limites da célula unitária.
Célula unitária precisa ter esse formato aqui, não pode ser um triângulo só. Por quê? Porque célula unitária é como fosse um carimbo. E esse carimbo eu vou repetir ele infinitamente para formar meu retículo cristalino. E eu só vou transladar, eu só posso transladar, não posso virar ao contrário, né? Então, a minha célula unitária vai ter que ter esses 8 vértices que estão aqui, 4 em cima e 4 embaixo. Olha, tem os eixos 3 no limite da célula unitária, mas também vão aparecer outros 2 eixos 3 nessas posições aqui, como consequência desses que já estão aí. Como que eu sei isso? Olhando para os motivos de repetição que estão aqui. Então, motivo de repetição, a gente vai pegar, olha aqui, eu vou desenhar um aqui, ó, na posição mais, aqui é mais simples de ver, né, porque não tem plano de simetria nenhum. Eu sei que não tem nenhum plano de simetria, porque nenhum desses círculos vai aparecer com vírgula. Então, eu coloco aqui na posição X, Y e Z, né? Mais. Aí, bom, me esqueci de falar. Que direção que eu tenho para cá? Para cá eu tenho A1, para cá eu tenho A2 crescendo. Esse desenho está na orientação padrão. Então, para cá eu tenho A1, A2. A3 estaria lá para cima, né? Aqui é a terminação negativa do A3. Tá? E que mais que eu tenho? E tem aqui saindo do papel, onde está esse eixo 3, é o eixo cristalográfico C. Certo? Tudo bem? Quando tiverem dúvidas, por favor, escrevam aí. Tá? Quando não entenderem alguma coisa, por favor, falem. Aí, aqui como eu tenho o eixo 3, olha, aqui estão só os elementos de simetria e aqui estão só os motivos de repetição. A gente tem de colocar um em cima do outro para a gente entender, né? Então, aqui eu coloquei esse círculo aqui com sinal de mais, peguei o meu eixo 3 que está aqui. O que o eixo 3 faz com esse motivo que está aqui? O eixo 3, ele vai fazer esse motivo se repetir a cada 120 graus, né? Eu viajo aqui 120 graus, repetir. Viajo mais 120 graus, repetir. Viajo mais 120 graus, chego no mesmo. Todos eles estão na mesma altura, por quê? Porque é um eixo 3, né? Não é 3,1, nem 3,2, é um eixo 3, simplesmente. Então, eu fiz esses 3 motivos que apareceram aqui, nesse limite da célula unitária. Aí eu vou precisar repetir ele em todos os outros limites. Olha aqui, eu repeti aqui e repeti aqui. Claro que eu anotei, que eu desenhei só os que estão na parte superior da célula unitária. Aqueles que estão lá embaixo, né? Porque célula unitária vai ter 8 vértices, certo? Aqueles 8 que estão lá embaixo vão ser equivalentes a esse, então eu não preciso desenhar, vão ser todos iguaizinhos. Então, desenhei aqui todos eles e acabou. Vejam que simples, né? Uma célula do sistema trigonal. Tudo bem aí? Ninguém fala nada. Aí eu desenhei outra aqui, ó. Eu desenhei aqui a célula P321. Qual a diferença entre essa célula e essa? Olha, o primeiro dígito significa o que está em C. Ali eu só tinha o que estava em C, né? O segundo dígito, o que está em A1, A2 e A3. Por que no segundo dígito eu coloco ao mesmo tempo A1, A2 e A3? Digam para mim. Porque eles são equivalentes? São equivalentes, muito bem, parabéns. Eles são equivalentes, então eu uso só uma representação para colocar os 3. E esse último aqui, que normalmente não se escreve, quer dizer que nas bissetrizes de A1, entre A1, A2 e A3, eu não tenho nada, eu tenho como fosse só um eixo de ordem 1. Esse daqui é o número 150 da série de 230 do livro. Aqui é outra figura daquele livro. Aqui em cima, essa representação D, com 2 em cima e o 3 embaixo, isso daqui é um outro tipo de representação que significa exatamente isso daqui. Só que isso daqui é uma representação lógica, que a gente entende claramente.
Essa daqui não é uma representação lógica, é um outro tipo de representar. Eu me esqueci agora como chama esse tipo de representação, que não é usado na mineralogia, pessoas não usam esse tipo de simbologia. Isso daqui, químicos costumam usar esse tipo de simbologia, mas ele não é lógico como esse daqui, então a gente não vai se esforçar de entender o que significa esse símbolo que está aqui. Mas é a mesma coisa que isso que está, aqui embaixo, certo? Professor, Aí, oi, eu fala. fiquei com uma dúvida aqui no P321. Sim. Quando eu vi 3 e em seguida 2, eu imaginei que fosse o sistema cúbico. Ah, não. No sistema cúbico, o que acontece é do número 3 aparecer no segundo dígito, né? Segundo dígito no sistema cúbico. Agora Ah, é seria verdade. difícil eu achar aquela tabela. Mas o do sistema isométrico o cúbico vai aparecer o 3 sempre no segundo dígito. Por quê? Porque vai ter 4 eixos 3 ou 3 barra, né? E eles vão estar sempre nos vértices do cubo guia. Então, eles vão ser representados sempre no segundo dígito. Agora, quando for sistema trigonal, eu não tenho 4 eixos 3, eu tenho só um, e ele vai aparecer sempre na primeira representação, que significa o C, significa o que está no C para o sistema trigonal. Então, a gente precisa sempre olhar o número 3, se ele está no primeiro dígito ou no segundo dígito, certo? Tudo bem? Era isso? Tudo bem, obrigado, professor. Então, tá bom, de nada. Aí eu coloquei aqui o desenho, o desenho, então, ó, do lado de cá aparecem os elementos de simetria e do lado de cá aparecem os motivos de repetição. Aí, olha, tem aqui esses... O que são essas setas aqui, ó? Essas setas aqui, elas representam exatamente os eixos de ordem 2. Eu vou ter eixo de ordem 2 aqui, onde está o A2, aqui, onde está o A1, e aqui, onde está o A3. Tá? Então, isso que representa o 2 estar em A1, A2 e A3. E o 3 está aqui saindo do papel, né? Na posição C. E aí, então, isso daqui vai se repetir em todos os limites da minha célula unitária. Não faz mal que eu desenhe para cá, certo? Ou que eu desenhe para lá. Tanto faz. Isso aqui quer dizer que tem eixo 2 deitado aqui, né? Deitado, né? Paralelo ao papel, tá? Coincidente com o papel. Além desses eixos 3 com eixo 2 aqui, vão aparecer outros elementos de simetria, que, olha, são esses eixos 3 e outros eixos 2 aqui nessas posições, mas que são consequência, né? Consequência do que já existia. Aí, na hora que eu colocar os meus motivos de repetição, eu vou começar colocando aqui, ó, esse círculo com um mais, conforme eu tinha colocado aqui. Aí o eixo 3, que está aqui no meio, né? Esse eixo 3, ele vai pegar esse mais que está aqui, essa bola com o mais, vai repetir ela aqui e vai repetir ela aqui. Mas aí eu tenho eixos 2 deitados aqui, né? Eixos 2 deitados, o que eles vão fazer? Vão pegar esse círculo que está aqui em cima e vão repetir ele 180 graus depois. Aí eu preciso imaginar, né? Um eixo 2 deitado aqui, vendo um círculo para cima do papel, ele vai repetir depois de 180 graus, e depois de 180 graus vai ficar esse círculo que está aqui com um sinal de menos, ou seja, vai ficar para baixo do papel. Tá? Isso vai fazendo as 3 posições aqui. Por quê? Porque existem 3 eixos 2. Outra coisa que eu tenho de falar para você. Olha, se eu tenho um eixo 3 aqui, se aparecer um eixo 2, ó, esse eixo 3, ele próprio vai repetir 3 vezes os eixos 2. Os eixos 2 vão aparecer 3 vezes aqui ao redor. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque um eixo de simetria, ele repete tudo que está ao redor dele, inclusive os elementos de simetria que estão ao redor dele. E aí eu vou pegar, então, esse conjunto que está aqui, né? Que é o que se repete aqui em volta, e vou repetir ele aqui, aqui e aqui. Tudo bem?
Professor, Oi, fala. na, na parte do meio aqui do eixo 3,2, ele não teria que ter também o eixo 2, igual no... É que aqui só tá nas pontas não, em volta, mas no meio ele não tem o eixo 2. Aqui não vai ter mesmo, porque se você pegar aqui, ó, tem que olhar para o desenho que está aqui, e aqui no meio não vão aparecer eixos 2 aqui no meio. Não, na linha do meio, porque o eixo 3, O ele... que você está falando? Não, Nesses daqui mesmo? não, nessa linha central. Aqui. Não, Aqui? isso. Aqui. Isso aqui é um eixo, esse daqui é um eixo 2 que está deitado aqui, né? É o mesmo eixo 2 que ele está deitado aqui paralelo ao papel. Então, Aí não mesmo, precisa fazer essas duas esse aqui é um setinhas eixo que... 2. Ah, já está mostrando essa flecha para cá e essa flecha para cá. Já estão Ah, mostrando. É como se você tivesse um lápis, né, aqui em cima, e ele atravessa de ponta a ponta. Então, é o mesmo eixo 2 que está aqui, é o mesmo eixo 2 que está aqui. Então, não preciso representar aqui pelo meio do papel, né, porque eu já estou mostrando os dois lados dele, né, um lado aqui, um lado aqui. Assim como aqui também, né? Esse que sai daqui de cima é o mesmo que está chegando aqui embaixo. Essa é a pergunta? Não sei se é isso que você está me perguntando. Acho que é, né? não, é que no Não. meio, bem no meio da linha, não tem duas setinhas saindo? Ah, aqui! Isso. Ah, aqui sim, isso daqui vai continuar, vai chegar até aqui, eu acho, né? Não sei, precisa ver Isso o na plano. parte, mas na parte central também não precisa fazer essa representação nessa linha do meio? Ah, a continuidade dele poderia fazer também. Poderia fazer, poderia não fazer. Tanto Ah, faz. tá. É opcional? É opcional, é. É só para Ah, orientar tá. você. Como você vê um lado e vê outro lado, você já imagina que entre um e outro vai aparecer também. Então, aqui existe sim um eixo 2. É isso que você estava perguntando? O eixo 2 está deitado aqui, outro está deitado aqui, continua aqui em cima, esse está deitado aqui, continua aqui, esse está aqui, continua aqui, mas não está desenhado aqui no meio, porque não precisava desenhar, a gente imagina essas coisas. Ah, tá. Não, era só para saber, questão de representação mesmo. Ah, sim, sim, você pode ou não, é optativo. Nesse livro aqui, a pessoa optou por não desenhar. Você podia Entendi. desenhar se você quisesse, unir um com o outro, né, para entender melhor. Uhum. Que nem esse Obrigada. e é o que chega aqui em cima, né? Então você podia unir os dois pedaços, ok? Entendi, Então, obrigada. de nada. Aí vamos continuar a nossa. Oh, aqui já está ficando mais complicado, né? Isso daqui é um daqueles conjuntos de simetria que você vai achar em 2D quando você fizer aquele exercício de simetria em 2D, aquelas 8 figuras que eu passei para vocês, né? Então vão aparecer coisas parecidas. Esse daqui é o grupo espacial P63CM. Então veja como já vai ficar bem mais complicado, bem mais difícil de você entender as coisas, né? Ele é P por quê? Porque é primitivo, né? O que aparece em volta não vai aparecer no centro da célula unitária. Aí, o 6,3, isso daqui vai estar na posição C, né? Ou seja, perpendicular ao papel. 6,3. Olha aqui, ó. Isso daqui é o desenho do 6,3. E ficou muito pequeno aqui para vocês verem. Depois, em casa, vocês ampliam um pouco, vocês veem melhor na hora que vocês receberem o PDF dessa apresentação. Já receberam, vocês já têm isso com vocês. Aí, aqui você vai ter o 6,3 aqui e nos limites da célula unitária. Eu devia ter posto o desenho maior. Mas aí, quando você vai ver esse eixo 6,3, o que ele faz? Ele está aqui no meio, né? Está aqui no meio. Então, ele vai pegar tudo, vai repetir, vai aparecer repetido 6 vezes aqui em volta. Mas como ele é um eixo 6,3, é um eixo helicoidal, hein? Helicoidal. Então, quer dizer que as 6 vezes não vão aparecer na mesma altura, né? Elas vão aparecer em alturas diferentes. O 6,3, depois vocês olhem lá a figura, né, para entender melhor o que significa o 6,3, mas o 6,3 significa que dos 6 motivos, 3 vão aparecer num plano
os outros 3 vão aparecer no centro da célula unitária, tá? Então, ficam 3 numa altura e 3 noutra altura. 3 no andar e 3 no andar do meio. E se vocês olharem aqui, vocês vão ver que metade dessas coisas estão na posição mais e metade estão na posição mais meio, que significa de estarem no meio da célula unitária. Então, isso que vai fazer um eixo 6, 3. Mas aí, como tem todos esses planos, ó, tem plano C em A1, A2 e A3. Tem plano M nas bissetrizes entre A1, A2 e A3. Pior que isso, né? Não estão nas posições, não estão perpendiculares a cada uma das posições. Aí todos esses planos que estão aqui, eles estão desenhados, esse monte de linhas que estão aqui, são todos esses planos que estão aqui. Aí, simplificando, todos esses planos que estão aqui, eles vão fazer com que tudo se duplique aqui, né? Você tem o objeto e a imagem, objeto, a imagem, objeto e a imagem. Plano C, o que significa plano C? Significa um plano de simetria no qual a imagem aparece deslocada segundo a direção C. Ou seja, que perpendicular ao papel, né, vai acontecer o deslocamento de todas as imagens. Ou seja, tudo que estava aqui em cima, a imagem vai aparecer deslocada lá no meio da célula unitária. Então, vocês olhando com cuidado esses desenhos aqui, quando vocês ampliarem, vocês vão ver que acontece exatamente isso. Aqui tem um aqui com mais meio, né? Mais meio. Aí você vê uma imagem dele, vai aparecendo mais. Ou seja, a imagem não está na mesma altura, está numa altura diferente. E aí a gente vai olhando esses desenhos todos, teria de olhar todos esses planos que estão aqui, para a gente entender o que acontece. Mas no final vão ficar esses círculos que estão aqui, né? Tem 12 círculos aqui, ao redor desse limite da célula unitária. Esses 12 vão repetir nos limites da célula. Aqui eu desenhei só os que estão nessa altura, né? Na altura de cima da célula unitária, mas isso vai repetir também lá embaixo, no desenho. Ok? Então, isso é para olhar com mais cuidado depois. Então, esse aqui é o símbolo do grupo espacial, é o número 185, segundo aquele livro, e aqui, essa daqui é a classe cristalina a que pertence esse grupo espacial. Tudo bem? Então, esse é o sistema hexagonal. Aí eu coloquei um outro aqui do sistema tetragonal. Sistema tetragonal. Olha, esse daqui é o símbolo completo do grupo espacial. Veja, 4 sobre M, 2, 1 sobre B, 2 sobre M. Aí as pessoas têm um hábito de representar isso de uma maneira simplificada que fica assim. É muito ruim a gente que está aprendendo agora essas coisas, né? Estamos aprendendo ainda, entender esse símbolo simplificado. Veja, os dois sumiram daqui, né? O 2, 1, tá? Então, é difícil entender assim. É bom olhar sempre o símbolo completo para a gente perceber o que está significando. O sistema tetragonal, então, o primeiro dígito é o que está em C, o segundo dígito é o que está em A1 e A2, e o terceiro é o que está nas bissetrizes de A1 e A2. Esse é aquele símbolo complicado, né? E que a gente vai ignorar ele, a gente não vai dar atenção para ele. Aí está o desenho aqui todo, né? Eu tenho o eixo 4, perpendicular a ele, olha aqui, ó, isso daqui significa que perpendicular a ele, eu tenho plano de simetria. Tá bom? Então, eixo 4. E por que essa bolinha que aparece aqui no meio, esse círculo no meio do eixo 4, o que significa isso? Qual seria o significado disso? Centro de simetria. Oi? Centro de simetria. Centro de simetria, muito bem. Como que eu sei que tem centro de simetria olhando para esse símbolo, para essa representação do grupo espacial? Como que eu sei isso? Eixo par perpendicular.
Muito bem, muito bem. O eixo par perpendicular a um plano. Olha, todos eles acontecem, né? Eixo par perpendicular a um plano. Eixo par perpendicular a um plano. Eixo par perpendicular a um plano, certo? Então, obviamente, certamente eu vou ter esse centro de simetria que está aqui. Aí eu tenho, aqui também ficou pequeno para a gente ver, mas eu tenho também os eixos 2 aqui, ó. Eixos 2 deitados aqui nessas posições aqui, paralelo ao papel, né? Então, eu tenho eixo 2 em todos esses locais. Eu tenho eixo 2, eixo 2, 1, esses daqui são eixo 2, 1, desculpa. Por que eu sei que é 2, 1? Porque só tem um dos lados da flecha, né? Só um dos lados da flecha é eixo 2, 1. E assim, aí eu tenho aqui o que são plano de simetria, são linhas completas, esses que estão aqui, né? Planos de simetria, linhas completas e grossas, né? Espessas. E tenho também, esses que estão tracejados, vão ser esses planos B aqui. Planos de deslizamento que vão provocar deslizamento na direção de B. E aí a gente repete a mesma coisa, né? Coloca um motivo aqui numa posição x, y, z genérica e começa a repetir segundo todos esses elementos de simetria. E no final eu vou ter esse pacote que está aqui, que vai se repetir aqui, que vai se repetir aqui, que vai se repetir aqui. Aí eu olho aqui, eu vejo, olha aqui tem coisas aqui em volta do centro, né? Por que que essa cela é primitiva se tem coisas aqui ao redor do centro da cela? Está ao redor do centro, realmente? Será? Digam para mim por que que é uma cela primitiva. Tem uma pergunta aqui, vamos ler a pergunta aqui. Como você relacionou o 2,1b com as setas? Não entendi muito bem. Ah, muito bem, vamos tentar entender aqui. Aqui tem os eixos 2,1, ó. 2,1, ele vai estar em que posições? Ele vai estar em A1 e A2, né? Puxa, tá difícil de eu enxergar aqui, né? Precisaria ampliar a figura. Mas então eu vou ter eixo 2,1 perpendicular ao B. Então, aqui está o plano B, né? Os planos B estão aqui, perpendiculares a 2,1. Eu não consigo enxergar, meus olhos não conseguem enxergar. No momento só eu vou atender o telefone. Alô? 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 Não é aqui, viu? É 3904-3173. Nada. E aí, espera um pouquinho, eu vou tentar ampliar um pouco essa... Opa. Oi, oi, oi. Tentar ampliar um pouco essa figura, espera um pouquinho. Já, diminuir. Não, eu não vou conseguir fazer isso agora. Depois vocês, por favor, façam em casa para ver e procurem onde estão o 2,1 e o 2, que o meu olho aqui não permite saber quem é 2,1, quem é 2. Tá? Então, eu teria que ter eixo 2,1 nas posições A1 e A2 e perpendicular a ele esses planos de deslizamento B. E depois, na posição intermediária, né? Nas bissetrizes, eixo 2 com plano perpendicular. Ah, agora eu estou conseguindo ver aqui. Esses daqui são os eixos 2, né? Que estão nas bissetrizes entre A1 e A2. Ó, A1 cresce para cá, A2 cresce para lá. Aí nas bissetrizes eu tenho eixos 2 que estão aqui. E aí esses eixos 2, eles têm perpendiculares a ele plano de simetria M, que está aqui, ó. Tá vendo esses planos M que estão aqui? Agora os eixos
Eu não consigo enxergar esses eixos 2, 1 que estão aqui, perpendiculares. Ah, acho que são aqui. Por favor, vocês me desculpem, depois em casa vocês olhem melhor essa figura, que eu preciso regular o meu grau de miopia, eu não consigo enxergar, tudo bem? Tudo bem, Maria Fernanda? Você me perdoa? Vamos ver se a Maria Fernanda me perdoa. Ela perdoa. Então, depois em casa, por favor, você amplie esse desenho, né? Você faça ele ficar grande, aí você olha com mais cuidado para ver onde estão os elementos de simetria que devem estar presentes aí. E aí depois também vocês aproveitem e façam um desenho aqui, né? Um desenho numa posição genérica. Posição genérica é um local que não seja coincidente com nenhuma dessas linhas que estão aqui, nem com os limites da célula unitária. Vocês façam um círculo e ponham mais, e aí vocês repetem para fazer aparecer os elementos de simetria. Ok? E aí, vamos para a figura seguinte, então. Ah, essa está grande, essa dá para a gente enxergar melhor, né? Essa a gente consegue enxergar. Então, aqui é do sistema triclínico. Sistema triclínico, o que acontece? Eu tenho A, B e C. Três índices não, 3 parâmetros não equivalentes, né? E aí, só que aqui essa célula, ela está representada fora do seu padrão normal. Seu padrão normal seria eu desenhar o A para cá, crescendo para o lado de cá, o B crescendo para o lado de lá. Mas não, a pessoa desenhou aqui ao contrário, ó, o A crescendo para cá, o B crescendo para cá. E aí aqui aparece o ângulo gama. O ângulo gama realmente é o ângulo entre A e B, tá? O ângulo gama. E aí a pessoa pegou, ó, não tem elemento de simetria nenhum, né? Nenhum. Esse é aquele número 1 das tabelas. Tabelas internacionais de cristalografia. É o primeiro que aparece lá, primeira página, né? Então, P1, sistema triclínico, primitivo, não tem nenhum elemento de simetria. Então, se eu desenhar um círculo aqui, numa posição genérica x, y, z, está com sinal de mais, mostrando que está saindo do papel. O C está aqui para cima, né? No ângulo reto, não, também não no ângulo reto, né? E aí, se eu desenhar um círculo com sinal de mais, tentar reproduzir ele, eu não vou conseguir nada. Nada, porque não tem nenhum elemento de simetria, tá? Então, o motivo de repetição que aparecer aqui vai se repetir só nos limites da célula unitária, nos 8 limites da célula unitária, que estão representados 4 deles. 4 a gente imagina lá na parte de baixo da célula unitária. Então, isso é o que acontece nesse grupo espacial, que é o grupo mais simples de todos. Ok? Aí, aqui era para mostrar, já apareceu num desenho por aí, mas estava muito pequeno, o eixo 4,2. O eixo 4,2, como que eu reconheço ele numa célula unitária? Então, aqui está desenhado parcialmente uma célula unitária, né? Nem tem todos os elementos de simetria, mas eu coloquei aqui um eixo 4,2 perpendicular ao papel. Eixo 4,2 é aquele que faz o seguinte: dos 4 motivos que ele precisa repetir ao redor dele, porque é um eixo 4, 2 vão aparecer numa determinada altitude e os outros 2 vão aparecer lá no meio da célula unitária. E veja exatamente o que acontece. Ó, é um eixo 4 porque tem 4 vezes repetida a coisa em volta dele, né? 4 vezes. Mas aí você vai ver, 2 estão aqui na posição mais e os outros 2 estão numa posição aqui chamada de mais meio, né? Aqui está desenhada a célula unitária, mas o desenho extrapola, que ele sai para fora, ele chega na célula unitária vizinha. Porque o que os elementos de simetria fazem não fica restrito ao interior de uma célula unitária, né? Eles extrapolam. Então, o eixo 4,2 é assim que ele funciona. Você imagina ele girando aqui, perpendicular ao papel, e repetindo tudo 4 vezes, mas como é um eixo helicoidal 4,2, metade vai aparecer num plano e outra metade num outro plano, num outro andar. Ok?
E aí, assim, você poderia imaginar outro eixo 4,2 aqui, outro eixo 4,2 aqui, desenhar a coleção completa de átomos. Então, assim que a gente tem que enxergar, que a gente deve enxergar os eixos helicoidais. Se fosse eixo 4,1 ou 4,3, o que queria acontecer é que os quatro motivos de repetição que estão aqui em volta, né, que podem representar conjuntos de átomos, eles iriam se repetir, cada um deles numa altura diferente, 1/4, 2/4, né, que seria metade, outro 3/4, outro outra vez na posição original. Então, iriam acontecer coisas desse tipo. Então, chegamos na lista de exercícios. É hora, então, da gente pensar na nossa lista de exercícios. Vamos fazer um intervalo? O que vocês acham da gente fazer um intervalo? Pode ser, ó, concordaram. Maria Fernanda concordou, então vamos fazer um intervalo. A gente volta daqui a 10 minutos. Às 9h03 a gente está de volta. E aí a gente vai falar sobre a lista de exercícios. A gente não vai resolvê-las realmente, né? Vocês que vão resolver na casa de vocês. Mas a gente vai conversar sobre a sua resolução, né? Vamos comentar sobre ela. Então tá. Então até daqui a pouquinho. Não percam a continuação da nossa aula, que vai ser muito interessante. Até já, então.
São 9h03, vocês já voltaram? Sim. Sim, Maria Fernanda já voltou. Mas o que me espanta é que tem 14 alunos só. São 50 ou mais de 50, né? Sim, é difícil. Bom, mas vamos continuar a nossa aula de hoje. Quando a gente tem aula presencial, a dinâmica é bem diferente, né? Por exemplo, a gente tem aulas onde os alunos ficam o tempo todo resolvendo exercícios, e aí os professores ficam lá juntos, né? Tirando dúvida, explicando. E agora a gente não tem isso, então vamos fazer assim. Eu vou simplesmente fazer comentários, né, de como se resolvem os exercícios da lista 2. Inclusive, a gente tem 3 listas de exercício durante o curso, quando é presencial, e tem 3 provas. Aí, agora, como são aulas diferentes, né, aulas só pelo computador, eu imagino que a gente possa fazer só 2 provas. Vocês concordam com isso? Em vez de 3 provas, a gente ter 2 provas? Eu creio que sim, né? Vocês não vão se importar de fazer uma prova a menos. Com certeza, professor. Nós temos as outras professoras com os mesmos problemas e os mesmos dilemas. Sim, porque fica tudo muito diferente, né? Difícil fazer as coisas assim. Aí, eu pensei assim, a gente vai ter aula até dia 14 de janeiro, segundo o calendário escolar da USP, né? Então, eu pensei em deixar a nossa segunda prova para o dia 7 de janeiro, e depois a prova substitutiva que a gente tem para o dia 14 de janeiro. Depois a gente pode conversar mais com isso e ver se vocês concordam. E aí essas listas de exercício, a 2 e a 3, a gente acumular para entregar elas no dia da segunda prova, que é dia 7 de janeiro. Assim, vocês podem passar Natal, Ano Novo, né? Enquanto comemoram, vocês vão resolvendo os exercícios da lista. Aí, mas são ideias iniciais, né? Que eu andei só pensando. Vamos falar agora um pouco, vamos conversar sobre a lista de exercício número 2. E vamos olhar exercício por exercício, os primeiros, né? Não os últimos, mas os primeiros. Como é que a gente resolve isso? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ler eles com muita. Aquela lista 2D. Não, ainda vai ter outra. Aquela é só para vocês fazerem, só para vocês exercitarem. Aquelas nem precisam entregar, segura. Acho que não precisa entregar. É para vocês estudarem, para vocês se divertirem um pouco só. Aí, a lista 3 vai ser sobre cristaloquímica. Essa daqui é sobre simetria interna e princípios de cristalografia de raio-x. Cristalografia de raio-x a gente vai aprender a partir da próxima aula, tá? Da outra aula, talvez. Mas agora vamos falar dos primeiros exercícios. O primeiro deles é bem simples. Faça um esquema dos retículos de Bravais. Indique para cada um as coordenadas x, y e z de seus nós. Nós são os limites, né, da célula unitária. Os limites são todos eles equivalentes entre si. E dê o fator de multiplicidade em cada caso. O que significa isso, né? Retículo de Bravais. Quantos são? Aí a gente se lembra dessas figuras. Eles são 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Eles são 14 no total. São os tipos de célula unitária que podem aparecer para cada sistema cristalino. Por exemplo, para o sistema isométrico. Aí, para o sistema isométrico, eu vou ter célula P, F e I. P, primitiva, F de face centrada, I de corpo centrado. Aí tem os ângulos aqui, né? Os tamanhos da minha célula unitária, né? A1 igual a 2 igual a 3. A1 para cá, A2 para cá, A3 para cá. Eu lhe pedia para fazer o esquema, né? O esquema significa fazer esses desenhinhos da célula unitária para cada tipo de retículo. Então, eu faço os desenhos, isométrico, tetragonal, hexagonal,
romboedral, essas são mais complicadas de desenhar. Por exemplo, a hexagonal, né? A gente imaginou, a célula unitária vai ser uma célula com uma base e um topo, né? Que seja um hexágono. Mas não, célula unitária não pode ter tudo isso de vértice, ela vai ter só 8. Então, 2, 4, 6, 8. Aqui faltou desenhar um, né? Tem que desenhar mais um. Então, eu vou desenhar as células unitárias, que é o que pede lá, e que tem para os outros sistemas também, tem todos os ângulos, sempre lembrando que onde diz que é diferente de 90 graus, por coincidência pode ser igual a 90 graus também. E onde diz que esses tamanhos são diferentes, por coincidência eles podem ser iguais também, tá? Então, dizia para desenhar e para colocar as coordenadas x, y, z dos seus nós. Os nós são esses onde estão essas bolinhas amarelas. Então, eu preciso dizer as coordenadas, né? Dizer, olha, aqui também faltou desenhar. Mas aí, quando vocês fizerem, vocês fazem com cuidado. E as coordenadas é nada mais do que isso. Coordenadas do nós de uma célula primitiva. E todas as células primitivas vão ser assim, não importa se elas sejam esse P, esse P, esse P, todas elas, as coordenadas vão ser absolutamente iguais, tá? Por quê? Porque toda célula unitária vai começar no 0 e terminar no 1. Aqui o que está crescendo, faz de conta que essa fosse cúbica, né? A 3 cresce para cá nessa célula unitária, a 1 cresce para cá e a 2 cresce para cá. Então, aqui seria o último dígito, né? Que é o A3, então 0, 1. Aqui é o segundo dígito, porque A2 cresce para cá, então 0 e 1. E assim por diante. Aqui, ó, aqui é 1, 1, 1. Por quê? Porque é a posição relativa a A1, A2 e A3. Todas elas estão na posição 1. Então, isso que quer dizer coordenadas dos nós de uma célula unitária, que é o que pede lá no exercício. Se a célula for primitiva, vai ter só nos limites da célula. Agora, se a célula for de corpo centrado, além de ter esses limites, vai ter um motivo de repetição lá no centro da célula. O centro vai ser meio, meio, meio. Eu vou andar meio de A1, meio de A2 e meio de A3 para encontrar esse motivo de repetição. Aqui é difícil de ver, né, numa figura assim, 3D. Nas aulas a gente tem células unitárias, tipo essas daqui, né, onde a pessoa vê de verdade onde está cada um motivo de repetição, porque no desenho realmente é mais difícil. E se a célula for de face centrada, aí vocês vão colocar os limites, né, aqui não estão marcados os limites, as coordenadas dos limites, que são sempre os mesmos, e vão colocar também as coordenadas desses motivos que aparecem no centro de cada uma das faces da célula unitária. Tá? Então, vocês vão ver, os números vão ficar desse jeito, meio, meio e 1. Meio, 1 e meio. Meio, 0 e meio. Meio, meio e 0. Tá? Então, esses são os seus números que vocês vão achar quando vocês desenharem célula F. E não importa qual célula F seja, esses valores vão ser sempre os mesmos, tá? Aí, o que mais perguntava lá? Sempre quando a gente lê uma pergunta, tem que ler ela inteira e ver o que está sendo pedido. Fator de multiplicidade, aquilo de Z, né? Z, lembram? Quantas vezes se repete o motivo dentro de uma célula unitária? A gente já viu essa figura? Aqui uma célula de corpo centrado, né? Uma célula I. Uma célula I, eu vou ter quanto de cada motivo de repetição pertencente totalmente a essa célula unitária? Ah, eu vou ter 1/8 de cada motivo que fica nos limites e vou ter um motivo inteiro que fica lá no centro da célula. Ou seja, se eu somar 1/8, mais 1/8, mais 1/8, 8 vezes 1/8 vai dar 1. 8 vezes 1/8, isso dá 1. Mais um inteiro que está lá no meio. Então, vai dar 2. 2. Esse é o conteúdo. Aqui era atômico. Por que atômico? Porque era ferro metálico. Ferro metálico é tão simples a estrutura
Cada motivo de repetição é um simples átomo de ferro. Só isso, né? Mais nada. Não é um pacote de átomos, é um só. Então, aqui é simplesmente o conteúdo atômico de uma célula unitária. E uma célula unitária vai ter 2 átomos de ferro, certo? Tudo bem para vocês? Tudo inteligível? Então, dizia para dizer o fator de multiplicidade em cada caso. Então, cada caso vai ser uma célula. A célula P, se fosse a célula P, né? Se fosse a célula P não tem isso aqui no meio. Então, o conteúdo dela é simplesmente 1, né? Porque seriam só esses limites que estão aqui. Como é uma célula I, então vai ser 2. O valor de Z vai ser 2. Se fosse primitiva, Z iria ser 1. Né? Depois vocês vão fazer isso em casa, calmamente. Vocês vão fazer também para a célula F, né? Célula F também vocês vão contar. Célula F, aqui tem uma célula F. Célula F, então isso que está aqui ao redor, esses 8, eles vão se reduzir a 1, né? Porque só 1/8 que vai ficar dentro dessa célula unitária. Depois, vocês vão ter quantos aqui nas faces? Mais 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outros 6 que ficam aqui no centro das faces. E esses que ficam no centro das faces, eles são divididos entre 2 células unitárias, essa e a vizinha que está para cá, essa e a vizinha de cima, essa e a vizinha de trás, essa e a vizinha da frente, assim por diante. Então, cada um desses 6, metade vai ficar aqui dentro, metade. Depois vocês pensem devagar, né? Estão pensando muito rápido. Mas metade desses que estão aqui vão pertencer a essa célula unitária. Então, eu vou ter um que está aqui, mais 3, né? 3. Então, 1 mais 3, 4. Então, célula F vai ter o valor de Z igual a 4. Então, isso que é para vocês fazerem. Professor, Oi? teria esse esquema aí de coordenadas, só que do trigonal ou do hexagonal? Ah, a mesma coisa. Você vai usar os mesmos símbolos. Você vai... Cadê aqui? Aqui, hexagonal, né? Hexagonal. Você vai chamar... essa é a célula unitária, essa que está marcada em azul aqui, né? Então, você vai dizer que a coordenada desse que está aqui é 0, 0, 0. Esse daqui é 0, 0, 1. Esse que não está marcado aqui é 1, 1, 1. Vai ser tudo igualzinho. Você faz de conta que é uma célula de qualquer sistema. Você vai usar as mesmas coordenadas. Não vai mudar nada. O trigonal Ok? e do hexagonal, eles não têm o I ou o F? Não, não tem, porque é o seguinte, isso é um exercício que pessoas podem fazer, né? E pessoas já fizeram. Na hora que você pegar uma célula hexagonal, olha aqui, o P e o C, eles vão ser equivalentes entre si. Se você imaginar que você pegue uma célula assim, uma célula hexagonal, e você coloque alguma coisa no centro de uma face aqui, aí você vai ficar olhando para aquela célula unitária hexagonal C, e você vai falar, mas eu posso simplificar essa célula, eu posso simplificar, posso fazer uma célula menor. Eu não tenho figuras para isso, infelizmente. Mas você pega essa célula aqui, imagine que ela seja C. Se ela for C, você vai colocar no centro de cada uma dessas 2 faces que estão aqui, você vai colocar uma esfera amarela como essa que está desenhada aqui, né? Então, você imagina, você teria aqui um círculo, uma esfera amarela que vai representar o motivo de repetição. Aí você fica olhando para ela e você fala, mas eu posso simplificar essa célula unitária, eu posso desenhar ela de uma maneira que ela fique menor. E ela vai ficar primitiva de novo. Tá? Então, são coisas assim que as pessoas fazem. Assim também aqui no tetragonal, se eu tentar desenhar uma célula C, aí eu não vou conseguir também, eu vou conseguir simplificar ela, fazer ela ficar menor e com a simetria P ou simetria I, não me lembro direito, acho que é o I que vai virar aqui. E então é isso, de face centrada também, você vai imaginar, vou desenhar uma célula tetragonal de face centrada.
Aí você desenha, você consegue, bonito, né? Mas aí você vê, essa célula ainda não está... Eu posso simplificar mais ela, eu posso fazer uma célula menor, né? Porque os objetivos de quem desenha, de quem determina células unitárias numa estrutura, é desenhar a célula menor possível, aquela que vai repetir toda a estrutura de uma forma, de uma célula menor possível. Isso são regras, né? Convenções. Então, uma célula tetragonal F, você simplificaria ela para um tipo P ou tipo I. Não me lembro de cabeça, mas é um exercício que se faz aí, pessoas já fizeram. Tá bom? Então, por isso que algumas existem e outras não. Aqui no isométrico, eu não tenho como fazer uma célula C, né? Porque os elementos de simetria não deixam ficar só duas faces aqui, duas faces com um motivo aqui no meio. Não, eu tenho eixos 3 aqui no meio. O eixo 3 vai fazer tudo o que acontece nessa face ser igual a essa, ser igual àquela outra que está lá atrás. Tá? Então, são coisas impossíveis de acontecer. Ok? Quem que é? Camila? Tudo bem, Camila? Tudo bem, professor. Obrigada. Mas para entender de verdade isso, não adianta uma pessoa ficar falando para você. Você precisa pegar os desenhos e ficar olhando e pensando realmente. Às vezes tem até explicações na internet ou nos livros mostrando que não pode existir outras células que não sejam essas daqui. Ok? Aí então estava dizendo, né, que a gente tem que botar as coordenadas para todos os tipos. Aqui diz, ó, em cada caso. Então, em cada caso você vai desenhar uma célula P, uma célula F, uma célula I e uma célula C, tá? Então, que difícil esse telefone. Desculpa aí. Então, esse exercício aqui, então, todo mundo entendeu como é que faz? Podemos passar para o... Ah, essa aqui é a parte A, tem uma parte B ainda. Vamos olhar a parte B, como que ela é. A parte B. Dada uma posição com coordenadas x, y, z, igual a 1/4 e meio. Dê as coordenadas de todas as posições relacionadas através da simetria implícita nas células P, I e F. Isso parece complicado, né? Eu vou desenhar uma célula P, uma célula I e uma célula F, antes de tudo, né? Não importa de que sistema seja, porque elas vão se comportar iguais. Aí eu vou colocar as posições nos limites da célula unitária, e depois, além de eu colocar aquelas nos 8 limites, para essa I, eu vou colocar uma posição no centro, e para essa F, eu vou colocar posições no centro de cada uma das 6 faces da célula unitária. Aí, depois disso tudo, eu vou desenhar uma posição dessas, na célula P, na célula I e na célula F. Isso parece muito complicado, né? Então, eu peguei uma figura qualquer aqui para a gente pensar a respeito, né? Pensar. Então, essa daqui é uma célula de que tipo? Digam para mim. Ela é uma célula P, I ou F? F, É F. Por que que ela é F? porque além dos limites da célula, ela repete no centro das faces. Muito bem, parabéns. Exatamente por causa disso, né? Além do motivo de repetição estar nos limites, ele aparece no centro de cada uma das faces. Mas aqui estão representados não motivo de repetição, né? Mas estão representados átomos, né? E o motivo de repetição aqui, olha, zinco e tem enxofre também, né? A cada átomo de zinco, eu vou ter acoplado a uma certa distância, que não dá para ver direito, né? A uma certa distância eu vou ter acoplado... Não, a cada átomo de enxofre, né, que está no limite, eu vou ter acoplado átomos de zinco, né? Uma determinada distância. Eu vou traçar um vetor, né? E vou encontrar um outro átomo de
de zinco acoplado, né? Então, aqui eu tenho na posição... ficou apagado também, mas aqui eu tenho, por exemplo, nessa posição aqui dá para ver melhor, né? Eu tinha um átomo de enxofre, aí eu tenho ligado um átomo de zinco uma certa distância. Olha, é porque, olha, enxofre bivalente negativo, zinco bivalente positivo. Então, para cada átomo de enxofre, eu vou ter um átomo de zinco. Cada átomo de zinco, eu vou ter um átomo de enxofre. E eles vão estar, não em posições aleatórias, mas eles vão estar ligados entre si numa certa distância. Aqui, quando dizia assim, ó, x, y é um quarto, meio, quer dizer o quê? Que além dessas posições aqui, eu vou ter uma outra ligada, relacionada na posição um quarto e meio. Então, deixa eu ver se... eu tenho outra figura aqui, ó. Aqui dá para ver melhor, ó. Dá para ver melhor. Aqui eu tenho um átomo de enxofre, né? Aqui é uma projeção em 001, ou seja, a célula vista de cima. Então, para cada átomo de enxofre que eu tenho aqui, eu tenho acoplado, se eu traçar um vetor aqui, vetor um quarto. Eu ando um quarto para cá, A1. Eu ando um quarto para cá, A2. Eu me esqueci de falar, né? Sistema cúbico. Olha aqui o 3 na segunda posição, né? Sempre que eu tenho 3 na segunda posição, sistema cúbico. Então, A1 para cá, A2 para cá e A3 para cima. Então, se eu andar um quarto, e para cima um quarto, olha, eu tenho aqui em vermelho o átomo de zinco acoplado ao átomo de enxofre. E para cada um que eu olhar aqui, cada átomo de enxofre, eu vou ter, se eu traçar vetores paralelos a esse daqui, eu vou ter também um átomo de zinco. Aqui, ó, por exemplo. Aqui eu tenho um átomo de enxofre na posição, que posição? Meio, zero, né? Zero, porque para lá está crescendo zero, e altura meio. Meio, zero, meio. Meio, zero, meio. Se eu somar a esse meio, zero, meio, um quarto e um quarto, eu vou ter exatamente esse átomo de zinco que está aqui. Como se fosse um adereço, né? Para esse átomo de enxofre, eu tenho um átomo de zinco. Para esse, eu tenho outro átomo de zinco. Para esse, eu vou ter outro que está aqui para fora. Para esse, eu vou ter outro. Para esse, eu vou ter outro. Para esse aqui, ó. Esse aqui está na posição 0 e 1, né? Porque não tem nada escrito. Então, o que está na posição 0, olha, eu pego um vetor igualzinho àquele que eu tinha ali. Opa! Um vetor igualzinho àquele que eu tinha ali, e eu vou encontrar aqui uma coisa na altura 1/4. Então, eu vou achar no final esses outros átomos que estão aqui. Eu fiz na posição 1/4. Nosso exercício, ele pediu o quê? 1/4 e meio. Então, já é diferente quando vocês forem fazer, hein? A altura não vai ser mais 1/4, vai ser meio, tá? Aqui, nesse daqui era 1/4 e 1/4. E aí, eu desenhei esse e aí eu consegui achar esses outros todos que estão aqui. Que é o que acontece nessa célula aqui, ó. Para cada átomo de enxofre, eu tenho um átomo de zinco correlacionado. Claro que alguns deles vão ficar para fora dessa célula unitária, certo? Então, bom, você pode resolver assim, geometricamente, olhando, você pega a sua célula unitária e vê onde que tem cada coisa acoplada. Essa daqui é do tipo F, né? Para o P acontece diferente, para o I acontece diferente. Você pode simplesmente ficar olhando assim, ou você pode fazer matematicamente, né? Somar, por exemplo. Você pega essa posição que está aqui, meio, zero, meio, né? Se você pegar os três valores para essa posição, aqui, meio para cá, do A1, zero do A2, porque não cresceu, não foi nada para lá, e meio que a altura que está aqui, que é o C. Então, você tem 1/4, não, meio, né? Meio, zero, meio. Se você pegar meio, zero, meio, e somar 1/4, você vai achar as coordenadas disso daqui, tá? Meio mais 1/4, zero mais 1/4 e
meio mais 1/4. No final, você vai ter essa posição que está aqui. Essa posição é, vamos ver aqui, 3/4, 1/4, 3/4, certo? 3/4 eu andei aqui, 1/4 eu andei aqui, 3/4 é o que está escrito aqui, que é a altura, né? Que eu não estou vendo. Então, tudo bem? Complicado, né? Mas é assim que a gente resolve. Então, a gente vai dizer a coordenada dos átomos todos que apareceram a mais. Professor, no caso do exercício, é só somar meio mais meio. Exercício aqui. Você vai somar 1/4 e meio. Meio mais meio. 1/4. Você vai somar 1/4 e meio para cada uma das coordenadas todas da sua célula unitária. Se for P, são só as do limite. Se for I, você vai somar a tudo que está no limite, mais o meio, 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 né? E se for F, tem que somar tudo aquilo, toda aquela quantidade enorme que você vai ter lá. Deixa eu ver se eu pus mais alguma figura. Não, não coloquei mais alguma figura, mas essas são as instruções de como resolve. Depois, em casa, se vocês forem resolver e não conseguirem, aí vocês procurem a mim, procurem o monitor, né? Nós temos o monitor também, ok? Aí a gente vai chegar no exercício 2 da lista, exercício 2. O exercício 2, ele vai dizer assim, olha, quais os tipos de simetria presentes nos grupos espaciais e quais as correlações com os grupos pontuais? Olha só, nos grupos pontuais a gente conhecia já aqueles elementos todos de simetria, né? Conhecia o plano M, conhecia os eixos 2, 4, não, 2, 3, 4 e 6, conhecia também os eixos impróprios, lembra? O 3 barra, 4 barra, 6 barra. Conhecia o centro de simetria. Isso daqui, grupos pontuais, classes cristalinas, que eram 32 só. Aí, quando chegou nos grupos espaciais, aí chegou aquela operação adicional, que é a translação, que a gente só observa quando a gente olha para dentro dos cristais, né? O relacionamento entre si dos átomos. Então, por causa da translação, aí vão aparecer, além desses elementos que a gente já conhecia, vão aparecer também os eixos helicoidais e os planos de deslizamento. É o que pergunta, quais os tipos de simetria? Aí você tem de dizer, olha, vão aparecer os planos A, B, C, D, N, aí falar o que acontece em cada um, né? Fazer um desenho desse tipo, ou mais simples, ou simplesmente usar palavras para dizer o que eles fazem, né? O plano A, ele desloca a imagem de meia célula unitária na direção do eixo A. Olha, o B vai deslocar a imagem no sentido de B, de meia célula unitária, e assim por diante. Então, escrever isso para dizer, olha, aparecendo todos esses planos novos, por quê? Por causa da translação, né? Eu vou transladar a imagem, olha só. Aí vocês vão falar dos novos eixos que apareceram, que foram os eixos helicoidais. Você fala, olha, aquilo que eu olho por fora do cristal e que eu vejo como um eixo 2, quando eu olhar lá dentro os átomos, como eles estão distribuídos, olha, ele vai poder continuar funcionando como um eixo 2, ou ele vai se transformar num eixo helicoidal 2, 1. Aí você faz um desenho lá, um esquema. Acho que na segunda parte do exercício vai pedir isso. Aí você vai falar, olha, o eixo 3, o eixo 3 vai se transformar nisso, nisso, nisso. Aí explica como é cada um. Eixo 4 se transforma em 4 tipos. Eixo 6 se transforma em 6 tipos. Como que eles funcionam, né? Você descreve lá com suas palavras. Aí, o que mais perguntava aqui? As correlações com grupos pontuais é para vocês dizerem que, olha, eu tinha 32 grupos pontuais, aí quando eu olhar lá para dentro do cristal, esses grupos pontuais vão se transformar nesses 230 grupos espaciais. Aquilo que, por exemplo, se comporta exteriormente dessa maneira no cristal,
quando eu olhar lá dentro, ó, vai poder se transformar em todos esses grupos espaciais que estão aqui, tá bom? Olha, se for aqui o 3, vai se transformar em P3, assim por diante, tá bom? P3, P31, P32, R3, tá? Então, isso que é para vocês falarem como você transforma isso nisso daqui. Você transforma porque aqui você não tem eixo helicoidal, não tem plano de deslizamento. E aqui os planos M, por exemplo, vão poder se transformar em planos de deslizamento, daqueles tipos todos que a gente já falou. Aí, a pergunta que mais ela pede. Qual o significado das notações de Hermann-Mogan? Essas anotações aqui, elas se chamam anotações de Hermann-Mogan, tanto para simetria externa quanto para simetria interna, tá? Então, qual o significado? Aí digam para mim, com o que eu vou falar quando eu falar sobre o significado? Respondam para mim, o que eu tenho de falar aí? Vamos pensando, o que significa esses símbolos? Como que eu vou responder essa pergunta? Pode ser a primeira pergunta da prova. Como que eu responderia isso? Você fala o sistema cristalino, que é o primeiro é o cúbico, e daí ele tem ele é de face centrada, é isso? E daí no eixo ele tem o eixo 4, o eixo 3 em... Acho que era na... Isso, exatamente. Coisas assim que você vai falar. Você vai olhar nessa tabela, onde está a tabela? Essa tabela, né? Essa tabela vai falar exatamente isso. Você vai falar, olha, aquele primeiro lá, primeiro tinha uma letra F, né? Você fala, olha, é uma célula de face centrada, porque tem o F aqui. Olha, do sistema cúbico, por quê? Porque o segundo dígito tem um 3. Aí você vai falar, o primeiro dígito, que é o número 4, que está lá, significa o que está em A1, A2 e A3. Olha, o segundo dígito, que é um eixo 3, né? Eu acho, é aquilo que fica nos vértices de um cubo guia. Eu vou usar um cubo guia para orientar cristais cúbicos. E depois, o terceiro dígito é o que aparece no centro das arestas do cubo guia. Isso daqui porque o meu cristal é do sistema cúbico, eu já descobri isso. Isso aqui é o mesmo que vocês faziam quando vocês tinham um cristal por fora. Quando vocês olharem aqueles símbolos, né? Esses símbolos, do jeito que eles estão, eles dizem da simetria interna, né? Da distribuição dos átomos lá dentro. Mas é a mesma coisa, a orientação continua sendo a mesma. Aqui você vai falar, então, uma célula de face centrada. Esse 4 aqui significa o que está em A1, A2 e A3. Esse 3 aqui significa o que está nos vértices do cubo guia. E esse 2 está no centro das bissetrizes, no centro das arestas do cubo guia, certo? Então, é exatamente isso que você vai falar. Aí, quando chegar nesse IMM2, aí você vai olhar, difícil. Aqui. Você vai olhar aqui, IMM2, né? Então, você vai falar, esse daqui é do sistema ortorrômbico. O sistema ortorrômbico, o primeiro dígito é o que está no A, no B e no C. Aí você fala, tem um M. Então o M não está em A, está perpendicular a A. Outro M, está perpendicular a B. Aí depois, o que era lá? Era um 2? O que era? Eram 2, né? Aí você fala, esse 2 aqui ele vai estar nas bissetrizes de... Está no C, né? Na posição C, perpendicular ao papel, quando você desenhar. E você fala que é de corpo centrado. E assim vai, você vai explicar cada um desses símbolos, o que eles significam. Alguns deles tem plano deslizante, do tipo A, do tipo D, C, C... Tá bom? Então, explicar o significado é exatamente isso. Sempre se lembrando que
para cada sistema, eu tenho regras diferentes, tá? As regras não são a mesma para todos os sistemas cristalinos, cada um tem um significado. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum problema? Algum desespero? Não, tá tudo bem, olha só. Então, vamos ver o que mais que a gente tem agora. Aí, que era que a gente estava vendo aqui. Aqui a gente resolveu tudo, era a parte A do exercício 2. Então, não resolveu tudo, né? Mas vocês já sabem como fazer isso. Aí vem a parte B do exercício 2. Aí diz assim, ó. Mostre através de desenhos e projeções ortográficas como operam os planos deslizantes A, B, C e N. Isso nós já vimos um desenho agora há pouco, né? Aquele desenho. Esse desenho, vocês podem fazer algum desenho desse tipo. Ou... E depois diz os eixos também, né? Como funcionam os eixos. Você pode também fazer aqueles desenhos que a gente já fez agora há pouco. Aí vocês vão perguntar, o que é projeção ortográfica? A projeção ortográfica é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com precisão e demonstrar sua verdadeira grandeza, ou seja, que você perceba, né, 3D olhando 2D. Aí, bom, então vocês podem fazer os desenhos assim, ó, né, desse jeito, que está aqui, ou parecido com isso que está aqui, ou vocês podem também fazer projeções em 001, né? Quer dizer, perpendicular a C, de como funcionam os eixos helicoidais. Aqui eu desenhei só alguns para vocês, né? E lá também não pede todos, né? Pede só alguns. 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 6, 1, 6, 4, 6, 5. São só alguns que pedem para você desenhar. Eu também desenhei alguns aqui, que eu acho que não são exatamente os que pedem lá, mas só para vocês entenderem como que vocês fazem a projeção. Por exemplo, se for um eixo 2 normal, né, que não é helicoidal, vocês fazem aqui o giro, né? Um giro. Vocês põem aqui uma vírgula de um motivo de repetição que está em 0 e 1, ou seja, no começo e no fim de uma célula unitária, 0 e mais 1. E aí você vai fazer o quê? Um eixo 2, você vai simplesmente girar 180 graus e fazer aparecer de novo. Você girou, olha, aqui ele estava virado para cá, aqui aparece virado para cá. Parece o contrário, né? Por que eu desenho vírgulas? Ah, porque é um motivo assimétrico. Se eu colocar um motivo simétrico, aqui um círculo, por exemplo, simplesmente, fizer ele rodar, eu não vou perceber que ele ficou de cabeça para baixo, né? Vou pensar, tem um plano de simetria. Não tem plano de simetria, porque isso não é imagem disso. Então, aqui está na altura 0, na altura 1. Aqui também 0 e 1, começo e fim da célula unitária. Não aconteceu nenhum deslocamento, por quê? Porque é um plano, é um eixo 2. Tá? Aí eu posso desenhar um 2, 1 também, visto de cima. O 2, 1, que outra vez ficou pequeno, né? Mas é aqui como fosse uma elipse, né? E 2 risquinhos aqui, um para um lado, um para o outro. Então, aqui é um eixo 2, 1. O que faz o eixo 2, 1? Bom, eu coloquei primeiro de tudo aqui, ó, posição 0 e na posição 1. Aí eu vou girar 180 graus, por quê? Porque o eixo 2, né? 2, 1. Aí eu vejo que o que aparece aqui não está mais na mesma altura. Por quê? Porque ocorreu uma translação nesse sentido, né? O sentido perpendicular à folha do papel, a imagem que vocês estão vendo. Então, aconteceu aqui um deslocamento, e isso daqui foi para metade da célula unitária, certo? Posição 0 e 1, e aqui na metade da célula unitária. Então, assim que funciona o 2, 1, quando você vê ele por cima. Repete 2 vezes, mas não estão na mesma altura, né? Por quê? Porque é um eixo helicoidal. Quando for o 4, aqui eu faço a mesma coisa, né? Coloco aqui uma vírgula no 0 e 1, só que aí eu vou repetir a cada 90 graus, porque é um eixo 4, vai repetir 4 vezes. E veja que todos eles estão na mesma altura, ó, 0, 1, 0, 1.
Então, assim que vai funcionar. Se fosse um eixo 4-1, 4-1, olha aqui, eu coloquei aqui na posição 0 e 1, e aí eu fui girando, ó, apareceu 4 vezes, né, no giro. Mas eu vou ver que estão tudo em alturas diferentes. Aqui 1/4, né, que eles estão deslocando, né? Aqui 2/4, que é meio, e aqui 3/4, tá bom? Então, eixo 4. Da próxima vez eu vou colocar imagens maiores para enxergar melhor, né? Então, aqui não 1/4, 2/4 e 3/4. Se for o 4-1. Se fosse o 4-2, aí acontece o contrário. Aqui é 1/4, aqui 2/4, que é meio, aqui 3/4. Tá? Então, isso é o que vai acontecer. E aí, da mesma forma, o 6 aqui, a cada 30 graus, né? Cada 60 graus, desculpa, vai acontecer a mesma coisa. Aqui também outro tipo de 6, outro tipo de 6, só que aqui aparecem alturas diferentes. Tá? Então, vocês podem desenhar eixos helicoidais ou dessa maneira, ou podem fazer as projeções, como está escrito aqui. E aqui foi feita a projeção também de planos. Aqui é um plano M, né? Aqui é um plano B. Então, aqui, olha, veja aqui. O objeto e a imagem não aparecem um na frente do outro, mas aparecem deslocados em meia célula unitária. Também vocês podem projetar os seus planos de deslizamento também. Ok? Então, a pergunta dizia isso. Mostrar através de desenhos e projeções uma quantidade de planos e de eixos. Vocês fazem da maneira que vocês quiserem, ou das duas maneiras. Então, vamos chegar no exercício 3. Chegamos agora no exercício de número 3. Aí diz assim, daqueles desenhos, né? Que a gente já conhece, que estão no International Tables. Aí diz aqui, nas representações de grupos espaciais da figura 1 e também das figuras distribuídas nas aulas práticas que você tenha dúvidas. Que como nós não tivemos essas aulas práticas, as figuras que a gente iria usar são essas figuras que eu coloquei na apresentação, aquelas que a gente estava olhando agora há pouco. Então, aqui diz, então, para vocês pegarem as representações e entenderem, complete os desenhos adicionando a simetria ou as posições equivalentes conforme o caso. Depois tem uma pergunta. Por que os exemplos mostrados na figura 1 e 2 correspondem à célula P, enquanto da figura 3 a uma célula I? Qual grupo? Então, aqui diz também coisas da figura 2 e da figura 3. Aqui está só a figura 1. Na figura 1, vamos olhar ela primeiro, né? Figura 1, está aqui um grupo espacial P21, 21, 2. Que pertence à classe cristalina 222 e ao sistema ortorrômbico. Aí, eu tenho um desenho aqui onde tem os motivos de repetição já multiplicados. Então, e aqui eu não tenho nada marcado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui nesse desenho quem são os elementos de simetria que estão aparecendo aqui. E eu já sei mais ou menos aqui, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1 está no A, 2, 1 no B, 2 no C. Então, eu tenho que achar onde que eles vão aparecer aqui nesse desenho. O C está aqui perpendicular ao papel, e diz que é um eixo 2. Olha, realmente, olha. Aqui eu tenho um círculo com mais, aqui outro círculo com mais. Então, aqui no meio eu vou ter um eixo 2, que faz com que essa bola com mais se repita depois de 180 graus. E aí eu peguei e repeti tudo isso nesses locais que estão aqui. Então, eu preciso procurar agora onde que estão esses 2, 1 e 2, 1. Né? E aqui eu sei que esse 2, 1 vai estar no A e esse daqui no B. Aí começa um drama, né?
Onde estão aqui? Eu posso pôr o 2, 1 deitado aqui e outro 2, 1 deitado aqui? Um no A e um no B? Será que eles vão funcionar dessa maneira? Ah, aí eu começo a perceber que eles não estão aqui, não estão nessa posição aqui, né? Eles não estão se cruzando, esse 2 com esse 2, 1 com esse 2, 1. Eles estão deslocados, eles vão aparecer aqui no meio, ó. Aqui eu vou ter um 2, 1, aqui eu vou ter um 2, 1 aqui, deitado, né? Deitados os dois. Então vejam só que problema, né? Nos grupos espaciais, os elementos de simetria, eles não se encontram obrigatoriamente aqui no centro, né? Aqui nos limites da célula unitária, mas eles vão aparecer aqui no meio. Um eixo 2, 1 vai estar aqui. Esse eixo, imaginando um eixo 2, 1 deitado aqui, imagine aqui um eixo 2, 1 deitado. Isso é difícil, né? Imagine um lápis aqui paralelo ao papel. Ele vai pegar esse círculo que está aqui com mais, né? Se ele fizesse repetir igualzinho que fosse um eixo 2, iria aparecer bem aqui. Só que com menos, né? Mas é um eixo 2, 1 que está deitado aqui. O eixo 2, 1 vai fazer que apareça aqui o outro motivo de repetição, ou seja, deslocado de meia célula unitária. Se esse tamanho todo aqui é uma célula unitária, então eu imagino meia célula unitária daqui até aqui, ó, vai dar exatamente aqui. Então o eixo 2, 1 está deitado aqui, é o eixo 2, 1 que faz aparecer isso. Tá bom? Assim como também eu vou ter nessa posição aqui outro eixo 2, 1. Que vai pegar esse mais que está aqui, transformar em menos, mas vai deslocar para cá, ó. E assim eu vou ter eixo 2, 1 aqui, eixo 2, 1 aqui, 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 aqui. Isso tem que ver lentamente, né? Aqui, 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 aqui e aqui. O que está aqui é o mesmo que está aqui embaixo, né? O que está do lado de cá é o mesmo que está do lado de cá. Então, assim é que eles iriam aparecer, isso que você tem que desenhar aqui nessa figura. Eixo 2 aqui nos limites, e eixo 2, 1 aqui nessas metades todas. Eixo 2, 1 deitado, você desenha uma flecha com um lado apenas, o outro lado você não desenha. Ok? Muito difícil? Muito complicado? Não, né? Todos acharam muito simples. Aí depois tem aqui uma célula tetragonal, 4 sobre M, P, 4 sobre M. Então é primitiva. Essa daqui também era primitiva, né? O que está repetindo aqui não é o mesmo que está aqui e nem está no centro da célula unitária. Essa daqui é uma célula 4 sobre M, tetragonal. Acho que nós já vimos algum desenho assim por aí na nossa aula. E aí, então aqui estão desenhados os elementos de simetria, ó. 4, 4, e tem o M está aqui, ó. Esse aqui é o M perpendicular ao 4, né? Um plano que está aqui paralelo ao papel. Então, eu tenho os eixos 4, eu tenho as bolinhas aqui no meio, ó. As bolinhas que significam que eu tenho centro de simetria, ok? Só que além desse 4 sobre M, vão aparecer outras coisas aqui, ó. Outras coisas, outros elementos de simetria que são consequentes. Não estão no símbolo, né? Não estão no símbolo, mas vão aparecer outros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um motivo de repetição aqui numa posição genérica, x, y, z, e repetir segundo os elementos de simetria. Aqui vai ser muito simples, né? Porque o eixo 4 vai fazer com que esse motivo se repita 4 vezes ao redor. Tudo na mesma altura, né? Se eu estou na altura a mais, vai estar tudo na altura a mais. Aí esse plano que está aqui vai fazer com que tudo que está em cima, na posição mais, se repita exatamente embaixo, né? Só que vão ser imagens, vão ter vírgula, e vão estar na posição menos, né? Mais vai virar menos. Então vai ficar uma figura igual que a gente já viu por aí em algum lugar, onde eu tenho um círculo dividido no meio, metade tem uma vírgula com sinal de menos, metade não tem nada com sinal de mais.
Eu vou ter isso daqui nessa minha célula unitária. Quando eu tiver esse motivo de repetição, aí eu vou ver que aparece como consequência esses outros elementos que estão aqui, ok? Então, aí a gente vai chegar nas figuras. Ah, vamos deixar isso para a próxima aula? Não. Vamos olhar mais um pouquinho aqui. A gente aguenta mais um pouquinho ainda, né? Mais alguns minutos. Então, aqui, essa é a figura 1 que eu ampliei para vocês verem com mais cuidado depois em casa. É a mesma figura que estava aqui, que a gente estava olhando, eu ampliei ela aqui um pouco, para vocês verem melhor. Mas você tem também a lista de exercícios, onde vocês podem olhar com mais cuidado. Aí, bom, aqui está outra vez o 3A, que era aquele exercício, e depois a gente vê que depois que a gente fez isso, de desenhar, né? Desenhar as posições equivalentes, achar os elementos de simetria. Aí vem a pergunta, por que os exemplos mostrados nas figuras 1 e 2? Essa é a figura 1, figura 2. A 1 a gente já viu, a 2 a gente não viu ainda. Correspondem a celas P, enquanto da figura 3 é uma cela I. Aí depois tem outra pergunta aqui, né? Mas então vamos olhar a figura 2 e a figura 3. Aqui diz que é célula primitiva. Sim, já sabemos que é uma célula primitiva, por quê? Porque o que se repete no limite da célula unitária não vai aparecer no centro, tá? Não vai aparecer no centro da célula, também não vai aparecer no centro das faces, não é uma célula F também, né? Então, realmente é primitiva, é primitiva. Vamos ver essa daqui se tem. Ah, tá aqui, ó. Essa é aquela da figura 2, né? Sistema ortorrômbico, MM2. Esse daqui é o grupo pontual, né? Classe cristalina. Aqui é o grupo espacial. O grupo espacial, olha, esses planos M vão virar C. Vão fazer deslocamento na direção perpendicular ao papel aqui. Mas lá está perguntando por que não é de corpo centrado, por que não é de face centrada? Ah, porque não tem nada repetindo aqui no meio, né? E nem no centro das faces. Então, por isso, obrigatoriamente é primitiva. E aí, aqui já está desenhado, né, os motivos de repetição, e aqui já estão desenhados os elementos de simetria. Quem são os elementos de simetria? Bom, tem o eixo 2 aqui no meio, né, que vai pegar essa bola com mais e vai repetir aqui. Essa aqui, um meio mais, vai repetir aqui, ó, um meio mais também. Aqui é uma imagem, aqui é outra imagem. Por que são imagens? Ah, porque aqui no meio, ó, isso aqui são planos C. Plano C, ele é representado com linhas pontilhadas, tá? Pontilhadas. E um plano que está aqui nessa posição, o que ele vai fazer? Vai pegar tudo que está de um lado e vai transformar em imagem. Só que as imagens não estão deslocada perpendicular ao papel. Olha que essa vírgula aqui é a imagem dessa, mas elas não estão na mesma altura, né? Por que não estão na mesma altura? Ah, porque é um plano de deslizamento. Plano de deslizamento na direção de C, ou seja, a altura que variou, né? C está aqui de pé, está aqui perpendicular ao papel, ele está pegando essa coisa que está aqui, transformando em imagem, mas está deslocando, está transladando em meia unidade da célula unitária. Também, ó, aqui a mesma coisa, né? Tem outro plano C que vai pegar isso e vai transformar nisso, tá? Também eu posso imaginar essa virando isso, esta virando isso. Então é bastante simples, né? Eixo 2 aqui no C, depois um C perpendicular a A, aqui é o A, perpendicular a ele eu vou ter esses pontilhados que estão aqui. E depois, perpendicular ao B, o B está aqui, perpendicular a ele, eu vou ter esses planos que estão aqui, tá bom? Então, PCC2. E não é de corpo centrado, nem de face centrada. Aí, então, está respondida essa pergunta, enquanto a figura 3 é uma cela I. Ah, esse aqui saiu fora de foco, né? Esse aqui a gente vai discutir na próxima semana, tá? Então, chegamos nessa figura aqui, que é a estrutura das... hemimorfita. Hemimorfita.
e a gente vai conversar na próxima aula a respeito disso. Tudo bem? Então, tá bom. Perguntas? Dúvidas? Críticas? Comentários? Então, acabamos nossa aula de hoje. Até sexta-feira. Não se esqueçam que a aula de quarta-feira tem um link, a aula de sexta-feira tem outro link. Eu não consegui criar o mesmo link para as aulas de quarta e de sexta-feira, ok? Então, até lá. Bom dia para vocês. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado a vocês. Bom dia. Até a próxima aula, então. Espero que tenham gostado das nossas figuras, nossos desenhos e das interpretações e dos exercícios. Até mais, então. Vou desligar aqui. Interromper a filmagem, a gravação.